Olá, tudo bem? Mais uma semaninha se passou e estou feliz porque o Espírito Santo de Deus está conosco, está falando conosco. Eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que separou esse momento para meditar sobre a palavra do Senhor. Sou a pastora Ana Ribeiro, terapeuta familiar, conselheira cristã, dando continuidade à série Batalha Espiritual. Estamos no episódio 26, estamos falando sobre alguns tipos de espíritos imundos que atuam na vida das pessoas, e hoje nós vamos falar do espírito de perversão, de perversidade. Fecha seus olhos e vamos falar com Deus, porque é Ele que nos revela a verdade espiritual. Eu sou apenas um canal e um instrumento, mas é o próprio Deus quem vai falar no seu coração. É o próprio Deus quem vai agir de maneira que tudo que a gente fala faça um sentido no seu mundo interior. Amém? Então, vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo e dessa minha amiga. E eu peço que o teu Espírito Santo fale profundamente no coração de cada um. Clamo a ti que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos e nos leve para o caminho da verdade, o caminho que vem do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos por libertação em todas as áreas de nossa vida. E para aqueles que estão enfermos, eu libero palavra de saúde e de vida. Seja curado, em nome de Jesus. Que o poder do alto venha sobre você, e não importa a enfermidade que você tenha, eu libero palavra de cura, em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem damos toda a honra e toda a glória. Dores crônicas, problemas pulmonares, problemas sanguíneos, problemas nas glândulas, em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal e eu peço a saúde de Jesus para a sua vida. Eu chamo a existência a saúde completa em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre espíritos de perversidade. 5:20-23 está escrito: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Esse versículo começa ai dos, né? Ai daqueles que fazem perversidade. O espírito perverso é um espírito demoníaco que opera dentro da categoria dos espíritos que respondem a uma entidade chamada Belial ou Baal. Esses nomes aparecem na Bíblia, ok? Os trabalhos de Baal fazem o homem cometer atos tão vis que provocam repugnância e forte indignação moral. Todo pecado é mau e é errado. Entretanto, existem alguns pecados que causam maior repugnância do que outros, e por isso são considerados como abominações e são punidos com a morte. O salário do pecado é a morte, está escrito em Romanos, né? E é necessário arrependimento. Aqui nós estamos falando de morte espiritual, mas existem casos que as consequências vêm, inclusive aqui, começa a morrer relacionamentos, morrer saúde, morrer esperança de vida, contentamento, morrer em projetos. Então, quando estamos debaixo de uma opressão demoníaca, só temos a perder. Desde o início eu digo para você, quebre toda aliança que você possa ter feito, até inconscientemente, com Baal ou com Belial, em nome de Jesus. A proliferação de estupros, abuso sexual, incluindo incesto, sodomia, é o resultado das obras desse espírito perverso que está sob o comando do espírito demoníaco de Baal, ou talvez
apareçam com outros nomes conforme as culturas, né? Lá em Juízes 19, 25 está escrito: mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda, ao alvorecer a deixaram. Esse é um texto dos mais difíceis da gente ler na Bíblia. Causa uma indignação tão grande, a gente se sente assim tão perplexo diante da maldade do ser humano, que parece que aconteceu ali no momento que a gente está lendo, né? E isso aconteceu em Israel quando eles deram as costas a Deus, ao Espírito Santo de Deus que falava através de seus profetas. Esse foi um período obscuro de Israel, um período que os juízes comandavam, mas na verdade cada um queria fazer a sua própria lei, né? Esse foi um dos atos mais vis registrados na Bíblia, na minha opinião, talvez o pior, depois da crucificação de Cristo, né? A concubina foi estuprada até a morte e esta abominação levou Israel a uma guerra civil. Você pode ler a história toda lá em Juízes 19. Em Juízes 20, este ato foi chamado de lascivo, o que o dicionário Webster define como mau, perverso, sexualmente impuro, obsceno. E a palavra obsceno significa repugnante no sentido repulsivo. O próprio erro quando esta insiste em continuar a agir sob a influência de espíritos de perversão. Existe algum traço de perversidade dentro de você? Não estou aqui para te acusar nem te condenar. Estou aqui para ser uma facilitadora para você se autoexaminar e você quebrar a aliança que você tem com isso. Às vezes a sua personalidade, às vezes o modo de você sobreviver, vamos dizer assim, né? Desde a infância, a gente procura esquemas de sobrevivência. Quando a gente vem de um lar disfuncional, eu falo sobre isso no meu livro A Cura da Família. Às vezes você usa mecanismos de defesa. Algumas crianças se fecham totalmente, se tornam aqueles adultos fechados hermeticamente, ninguém consegue atingi-lo, não sabe o que ele está pensando. Outros se tornam violentos, né? Estourados, brigam por qualquer coisa, reclamam, reivindicam, criticam. Outros se tornam vingativos, outros se tornam, assim, subservientes, né? Aquela sede de ser amado faz com que você se anule e faça só o que o outro quer. Enfim, são vários esquemas. E um dos esquemas entra perversidade no coração. Ah, não me amaram, não deram o que eu queria, não me consideraram, me criticaram, me ridicularizaram, me desprezaram, me abandonaram. Então agora eu vou me vingar. E aí é a brecha que o inimigo fica procurando e entra uma coisa de perversidade. E você não tem compaixão do outro. E você faz coisas absurdas que você sabe conscientemente que está prejudicando a outra pessoa. E o Senhor está dizendo para você, deixa esse esquema de lado, porque a sua justiça própria não vai te levar a nada. O teu egoísmo, egocentrismo e orgulho também não vai te levar a nada. É necessário você se santificar. O Senhor Jesus não é perverso. Seja parecido com Ele, né? E tire todas as brechas e espaços que o espírito de perversão possa manipular você como se você fosse um fantoche. Lá em Romanos 1, 28 a 32, fala sobre essas perversões. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele, o Senhor, os entregou a uma disposição mental reprovável. Quando a gente despreza o que Deus está falando, o próprio Deus meio que deixa, sabe? É como o filho rebelde, você fala 1, 2, 3 vezes. Aí, de repente, você fala, quer saber? Vai lá e quebra a cara. É mais ou menos isso que Deus fez. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia.
São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então, aqui está a descrição de um caráter, de uma personalidade perversa, né? Quando a pessoa permanece na maldade, o Senhor deixa que sua mente reprovada o leve ao engano. O processo de pensamento da pessoa fica tão invertido que ela acredita que o seu estilo de vida é normal e o que ela está fazendo está tudo bem, né? Vemos atitudes em grupos de pessoas promíscuas, os quais buscam respeito e aprovação para a prática de suas perversões. A palavra de Deus não muda. Perversão sempre será perversão. Aqueles que obedecem ao Senhor são abençoados, mas aqueles que não obedecem sentem a sua desaprovação e experimentam o resultado de suas perversões. O espírito da perversidade se deleita em ver o quão longe a humanidade consegue se deteriorar com relação à conduta que o Senhor os ensinou. O espírito da perversidade sempre irá direcionar a humanidade para a direção exatamente oposta da palavra de Deus. O profeta Isaías mostrou bem isto. Lá em Isaías 55, 8 a 11. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. O espírito de perversão tem procurado destruir todas as dádivas de Deus para o homem. Ele tem procurado destruir casamento, relação sexual, apetite por comida, tudo isso é coisa boa, né? Ter um bom paladar. Se você teve Covid e ficou sem paladar durante algum tempo, você sabe o quanto é horrível isso, né? Música é uma coisa boa, etc. Tem muitas coisas boas, mas o espírito de perversão vem e vai deturpando todas essas coisas. Tudo que é para ser bênção, o inimigo tenta distorcer para causar sofrimento e opressão. Ele não é teu amiguinho, né? Ah, vamos estar liberado, vou fazer o que eu quero, isso que é ser feliz. Não, isso não é ser feliz, isso é ser fantoche do inimigo. E talvez você esteja iludido com isto. Os espíritos de luxúria, perversidade, adultério e fornicação, glutonaria e outros vícios procuram invadir e controlar o caráter da pessoa. Junto com esses pecados vem a culpa, a vergonha e a condenação. Satanás tenta escravizar o homem nessas áreas e assim dominá-lo para seus próprios destruidores, para seus propósitos destruidores. Somente a luz da verdade de Deus pode quebrar essa escuridão espiritual e revelar essa condição invertida. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14,6. Ele nos faz novas criaturas quando o aceitamos como nosso Salvador, mas as nossas mentes ainda precisam ser reprogramadas diariamente pela renovação do poder da Palavra de Deus, como está escrito em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Em Salmo 101, 3 e 4 diz assim: repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Nós devemos abominar tudo o que é perverso e nos dobrarmos ao que é bom. Isso significa que devemos ter extrema repugnância de coisas promíscuas e vícios, e este salmo se aplica nos dias atuais com o crescimento da pornografia, da perversão sexual e dos mais variados vícios, como o vício de internet, vício de drogas, vícios de comida, glutonaria, vícios de bebida. Essas práticas são portas de entrada para demônios perversos destruírem uma vida. As práticas de perversão permitem que espíritos de perversão como luxúria, raiva, dúvida, amargura, vergonha, culpa, medo, escravidão, emoções bloqueadas, mente passiva, atormentem a vítima para o resto de sua vida, se não forem discernidos e expulsos. Alguns indivíduos podem crescer com raízes profundas de amargura, que envenenam a pessoa e abrem portas para o espírito de enfermidade, incluindo câncer. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá, né? Salmo 101, 6. Em nome de Jesus, essa reflexão é curta, porém profunda e pesada, porque requer um autoexame. E veja nos seus caminhos se existe alguma coisa muito perversa. Como que você tem tratado as pessoas? Que julgamento você tem feito das pessoas, né? Às vezes você não está falando, mas lá dentro da sua cabeça você está maquinando muita coisa, fazendo críticas, desdenhando, desprezando uma pessoa. Isso é perversão também. Como que você tem lidado com as ofensas que você recebe? Você é extremamente vingativo? Essa vingança tua está levando para algum lugar? Os espíritos de perversão, eles distorcem a nossa identidade. E às vezes você age de uma maneira achando que é você, mas não é não. A sua identidade é diferente, ela está apenas contaminada e envenenada com a identidade de um espírito perverso. Não, você não precisa ficar preso a esse esquema. Você pode sair dele. O Senhor Jesus veio e está escrito em Isaías que ele levou cativo o cativeiro. Quais aprisionamentos você está vivenciando? Não há necessidade de você permanecer em nenhum deles. O Senhor já levou cativo a sua prisão de solidão, sua prisão de ter sido injustiçado e você ficou preso num vitimismo horrível, numa sensação de ter que se vingar, ou numa sensação de que eu não sou ninguém mesmo, né? Vitimismo ou vilão, sempre acusando todo mundo, sempre brigando todo mundo, né? Na terapia fala-se de um triângulo dramático, em cada ponta, numa das pontas está o vilão, na outra a vítima e na outra o salvador. E às vezes nós passamos a vida como vilões, como salvadores, querendo reparar algo que dentro de nós não está reparado, ou vivemos como vítimas, né? Olha o que fizeram com a minha vida, por isso agora eu vou agir com perversidade, eu vou dar o troco, né? O sangue de Jesus já pagou tudo que fizeram contra você, e ele já pagou também os seus pecados. É um tempo de você examinar a sua mente e ver o que há aí que não tem nada a ver com a mente de Cristo. Orgulho, amargura, ressentimentos, inveja, ciúmes, ódio, desejo de vingança, pensamentos promíscuos, imundos, num sexo corrompido que não tem nada a ver com a sexualidade saudável, vícios, compulsões, né? Compulsões por qualquer coisa. Tudo isso escraviza você e não te leva ao contentamento. São alegrias tóxicas que quando você termina com aquele ato viciante, você sente um vazio, se sente culpado,
E até quando você vai continuar assim? O Senhor quer que você entre num novo caminho, num novo estilo de vida. Isso tem acesso, você tem acesso. Você pode dizer, eu não consigo fazer isso sozinho. Como que eu vou fazer isso? Você vai orar a Deus e vai pedir, Espírito Santo, ajuda-me nas minhas fraquezas. Ajuda-me nas minhas deficiências de caráter. Ajuda-me, Senhor, nas deturpações de visão de mundo que ainda existem em mim. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar. E ele vai te colocar num caminho muito mais excelente, um caminho onde verdadeiramente você pode ter vitórias, você pode sentir paz, você pode ter alegria. Você andará livre, você não precisa ficar aprisionado. Em nome de Jesus, se não conseguir isso sozinho, você vai buscar ajuda. Ajuda de um conselheiro, de um pastor, ajuda terapêutica, ok? Mas o Senhor quer que você tenha uma vida abundante. Quebre hoje mesmo a aliança que você fez, consciente ou inconscientemente, com espíritos de perversão. Em nome de Jesus, você só tem a ganhar. Eu fico por aqui. Até a próxima semana. Com Jesus sempre. Beijo no coração. Não esqueça de compartilhar esta palavra com as pessoas que você considera que precisam ser edificadas, aconselhadas, que estão vivendo aprisionamentos emocionais ou espirituais. Você pode ser um missionário. Diga, eis-me aqui para o Senhor. E comece com a divulgação. Dê um like e faça comentários para a glória de Deus, em nome de Jesus. Até a próxima semana. Um beijo no coração.